Pronto, vamos aqui agora para o exemplo 2. No exemplo 2, é basicamente a mesma coisa, só vai mudar que você vai fazer o inverso. Como assim? Ó, ele fala assim, vamos obter a medida em radiano de um arco de 200 graus. Nesse caso, ele te deu o valor do arco em graus e quer que você encontre a medida em radianos, tá? Então, nós vamos jogar isso aqui na mesma regrinha de 3 que a gente fez na primeira questão. Então, o que nós vamos trabalhar? A unidade de medida que a gente vai trabalhar nessa regrinha de 3 é o grau e o rad, de radianos. Pronto. Seguindo, gente, a mesma lógica, essa primeira linha que a gente trabalhou aqui nessa questão 1, ela não vai alterar. Você pode utilizar para todas as questões. Você pode deixar isso aqui já na sua mente. Ó, 180 é igual a π. Isso aqui nunca vai alterar. Então, gente, como eu estava falando, essa parte aqui, ela nunca vai alterar. 180 graus, ele sempre vai ser 1 π rad, tá? Em radianos, o 180 sempre vai ser equivalente a 1 π rad. Então, essa informação da primeira linha aqui na nossa regrinha de 3, nós vamos utilizar ela também nessa segunda questão. Então, a primeira linha dela vai ser o quê? 180 graus está para 1 π rad. Eu não coloco 1 porque 1 vezes qualquer valor vai ser o valor. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes π é π, tá? Ok, e aí agora vamos analisar os dados que a questão forneceu pra gente. Quais foram eles? A questão, ela falou o seguinte, que queria a medida em radianos de um arco de 200 graus. Então, ó, o 200 graus aqui, a unidade de medida dele é graus. Então, como a gente já viu, unidade de medida igual embaixo de unidade de medida igual. Então, 200 graus vai ficar aqui em graus, embaixo dos 180 graus, tá? Está para x, porque nós queremos achar esse valor em radianos. Pronto. A nossa regrinha de 3 já está montada, agora é só resolver. Como nós vamos resolver isso? Multiplicando cruzado, como a gente já viu anteriormente. O de baixo vezes o de cima, e esse de cima vezes esse aqui de baixo. Pronto, faz um xzinho. E aí vai ficar 180 vezes x, que é 180x, é igual a 200 vezes π, ok? Como a gente já falou anteriormente, o nosso foco é encontrar quem? O valor do x. Então, para a gente encontrar o valor do x, nós vamos ter que isolar ele. Para isolar ele, a gente vai pegar esse 180 que estava aqui multiplicando e passar para o outro lado dividindo, como eu já expliquei para vocês. Como está passando para o outro lado da igualdade, se aqui estava multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, ele vai passar para aqui dividindo. Então, vai ficar 200π dividido por 180. Pronto, chegou aqui. Gente, quando você chegar nesse ponto aqui, você não vai pegar o 200 e dividir por 180. Não. O que nós vamos fazer? A nossa ideia vai ser simplificar essa fração. Porque, se você reparar, essa fração, ela é uma fração com valores altos. Então, eu vou simplificar essa fração até ela chegar em um valor irredutível, ou seja, uma fração que não tem como mais você reduzir ela. Sim, professora, mas como que a gente faz a redução de uma fração? É simples, é só você ir dividindo ela por divisores iguais. Como assim? O mesmo valor, o mesmo número que eu usar para dividir o 200, eu tenho que usar para dividir o 180. Olhando aqui, a gente já fala, zero em cima, zero embaixo, corta. Quando a gente fala zero em cima e zero embaixo, corta, tá certo? Tá. É o mesmo que a gente pegar esse valor e dividir por 10, tá? Por isso que corta. É como se eu tivesse dividido por 10. Então, ok. Lembrando, o mesmo valor que você divide o número de cima, você divide o número de baixo. Se você colocar valores diferentes, vai estar errado. Tem que ser o mesmo. Continuando. Então, aqui já deu uma simplificada. A gente chega aqui agora em 20π sobre 18. Bom, gente, aí nós chegamos nesse valor aqui, nessa fração. Essa fração, ela ainda tem como ser simplificada. Como é que eu vou simplificar ela? Eu vou procurar um número que divida tanto esse valor de cima quanto esse valor de baixo. Lembrando que eu vou conservar o π até o final, porque eu estou transformando para radianos e eu preciso desse π aqui, tá?
Então, qual o número que eu vou dividir? 20 e 18. 10 não vai ser, por quê? Se eu dividir 20 por 10, vai dar certo? Vai, porque vai dar 2. Porém, se eu pegar 18 e dividir por 10, vai dar 1,8. E aí vai dar um número decimal, um número quebrado, e não é isso que eu quero um número inteiro. Então, ok, 10 a gente já descarta. Se a gente for reparar aqui o 18 e dividir, por exemplo, ele por 2 e o 20 aqui também por 2, como é que vai ficar? Divide? Divide. Por quê? 20 dividido por 2 vai ser 10. π. O π sempre fica até o final. Se você tirar o π, gente, tá errado. O π você conserva até o final, tá? Sobre 18 dividido por 2, 9. Pronto. Chegamos aqui em 10π sobre 9. Tá. Olhando essa fração, tem como a gente simplificar ela mais? Não. Por que não tem como simplificar ela? Porque agora eu não vou ter nenhum número igual que eu possa dividir tanto 10 quanto 9. Porque os divisores de 10 e de 9 não batem, não são iguais mais. Por quê? Ó, 9 ele é um número que ele vai dividir aqui agora por 3 e por ele mesmo. Só que o 10 ele não divide por 3 e nem por 9. Então, aqui agora eu cheguei em uma fração irredutível. Eu não tenho como mais simplificar ela, então eu paro aqui. Então, o resultado de 200 graus em radianos vai ser 10π sobre 9 rad, que é a unidade de medida que a gente trabalha. Pronto.